Bem-vindo à etapa 2 do nosso curso de dificuldades de aprendizagem. Então, vá lá na sua agenda, observe a etapa 2 e vamos à nossa aula, que hoje é entendendo um pouco mais sobre as dificuldades de aprendizagem. A gente traz um conceito bem básico do que é a aprendizagem para que a gente possa, a partir daí, entender também essas dificuldades de aprendizagem tão faladas. A gente observa que já nascemos com uma tendência inata para a aprendizagem, que a criança ao nascer ela já vai aprender a mamar, por exemplo, ela já tem os movimentos, que é a ação dos pensamentos e, entre outras coisas também, ela vai aprender a falar, andar, e isso é um aprendizado natural. A aprendizagem, a partir desse pensamento, a gente vê que a aprendizagem e a construção do conhecimento são processos naturais e espontâneos. Se esses processos de aprendizagem eles não estão acontecendo, é porque existe uma razão, pois uma lei da natureza está sendo contrariada. E aí a gente vê que quando a gente passa a estudar um pouco as dificuldades, a gente analisa um caso real, seja em casa, seja no nosso trabalho, a gente vai ver que algo está deixando de acontecer, que essa criança, que esse ser, ele não está desenvolvendo e algo está deixando de acontecer. A aprendizagem escolar deve ser natural, espontânea e até mesmo prazerosa. Então, a gente começa aqui, querendo ou não, um sinal de alerta para a nossa prática diária, principalmente para os professores. Quando a gente diz que tem que ser uma aprendizagem natural, espontânea e prazerosa, muitas vezes a gente não faz isso de uma forma individual. A gente faz isso para um todo e a gente às vezes deixa alguém ali no canto que não se enturmou nessa situação que eu, professor, achei que fosse ideal e que fosse prazerosa para todos, quando na verdade deixou de ser prazerosa para um ou alguns. Então, o nosso sinal de alerta é essa situação. Os problemas de aprendizagem referem-se a duas situações. A criança dita normal. A criança dita normal, ela pode sim, no decorrer da sua vida estudantil, desenvolver uma dificuldade de aprendizagem, diferente de uma criança com desvio do quadro normal, que é aquelas pessoas que trazem alguma dificuldade de aprendizagem partindo de outros campos. Dificuldades de aprendizagem ao longo dos séculos foram diversas abordagens e os enfoques dados ao tema, sendo que durante esse período houve uma ampliação das possibilidades. Aqui a gente volta um pouco à história desses estudos desenvolvidos em cima das dificuldades de aprendizagem, que desde o tradicionalismo, que antigamente é o que marca o tradicionalismo e as dificuldades de aprendizagem, eram as atividades, as avaliações uniformes, que era aquele tipo de avaliação que era para deixar avaliar todos os alunos de uma classe por igual. Quem não sabe, na linguagem tradicional, eram os burros da turma, um termo abolido. E, com o decorrer do tempo, a gente chega ao interacionismo, que é a aprendizagem mais flexível, levando em conta aquele ser principal que é daquela educação. Porque se eu, professor, vejo que o ser principal naquela sala é o aluno, eu não sou ali o protagonista é ele, e eu vou ter que pensar nele. Então, a partir do interacionismo, a gente tem uma flexibilidade maior e, voltando para as dificuldades de aprendizagem, a gente chega em equipe multidisciplinar, que são uma junção de profissionais que vai analisar desde a observação até o diagnóstico, que essa equipe é composta pelo professor, pelo psicopedagogo e outros vários profissionais que são envolvidos da observação, da análise até chegar ao diagnóstico de uma dificuldade de aprendizagem. Os transtornos e dificuldades. Só um foco rapidinho que a gente vai falar transtornos e dificuldades que tem uma pequena ligação. Então, dentro das dificuldades de aprendizagem, os transtornos são as dificuldades persistentes de adquirir conhecimento nas áreas básicas do conhecimento, leitura, escrita e matemática. Então, esse transtorno em relação à leitura, à escrita e à matemática pode estar ligado
a uma dificuldade de aprendizagem, que passa a ser observada, que não pode, diretamente você não pode considerar sem uma análise e uma observação propícia à situação. As dificuldades de aprendizagem é um termo genérico que se refere a um grupo heterogêneo das desordens. Então, são desordens diferenciadas dentro dessa situação, onde a gente vê as manifestações das dificuldades de aquisição no uso da audição, da fala, da leitura, da escrita, da matemática, e aí são situações que eu não posso considerar por igual. Eu não posso achar que Maria e João têm a mesma dificuldade, sendo que eles apresentam situações diferentes. Então são seres diferentes, são situações diferentes. Às vezes até, por exemplo, dentro de dois alunos, duas crianças com dislexia, às vezes as atitudes deles podem ser diferentes, ou ser diferentes. As características as mesmas nas dificuldades, porém atitudes um pouco diferenciadas. É importante não confundir dificuldades de aprendizagem com fracasso escolar. Então a gente já vê um aluno que ele não apresenta um rendimento bom, às vezes por uma situação rápida na vida dele, e aí ele tem uma queda no desenvolvimento e as pessoas já podem achar que é uma dificuldade. Então a gente tem que ter o cuidado de lembrar que uma dificuldade de aprendizagem não sou eu que digo que você tem ou não. Essa dificuldade de aprendizagem, para chegar a um diagnóstico, ela tem que passar por todas as etapas, da análise até a conclusão de um laudo ou de um diagnóstico por profissionais responsáveis. Temos alguns fatores a considerar no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem. Então, são diversos fatores. O principal, todos são principais, mas a gente vai lá para o início, que é o familiar, entre outros, escolar, pedagógico, social, o que diz respeito ao emocional. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, existem inúmeros fatores que podem desencadear um problema ou um distúrbio de aprendizagem. Primeiro, fatores orgânicos. Os fatores orgânicos eles começam a ser levados em conta desde o momento que a criança, até mesmo antes de nascer. A saúde física da mãe, a saúde, além da saúde física da mãe, a qualidade de vida que ela está dando a essa geração, dessa criança, e a falta de integridade neurológica, alimentação inadequada, entre outras situações. Então, esse momento de muita atenção. Aí a gente tem também os fatores psicológicos, que é entre muitas situações que a gente vê hoje, que eu vi que muito presente na nossa realidade, que é a questão que está ligada ao emocional da criança, como essa criança está, o que é que ela traz nesse psicológico, às vezes abalado ou não, o que é que a sociedade passa para essa criança, o que é que a família passa para essa criança. Então, é um fator de análise muito importante para chegar a um diagnóstico. Os fatores ambientais, educação familiar, grau de estimulação, influências e outros meios. Então, os fatores ambientais ele é muito importante, assim como o desenvolvimento de uma criança, como também para analisar as situações voltadas às dificuldades de aprendizagem. E a gente tem também as dificuldades de aprendizagem condicionadas pela escola, que às vezes a relação com o professor, a forma que a criança olha para o professor, às vezes a questão de intimidar, a questão da conquista do professor, ou de uma relação, um caso bem presente que a gente vê muito, principalmente no início de ano, as famílias reclamando que o professor do ano passado tinha muito carinho com o meu filho, desse ano não tem. Então essa mudança às vezes ela é impactante para a criança. Às vezes tem um professor que já está em uma turma, principalmente quando a criança, por exemplo, aqui, sai do primeiro ano e vai para o segundo. O professor de primeiro ele abraça, ele beija a todo momento, e de repente o professor de segundo tem um conceito diferente. E essa chegada às vezes tem um impacto muito grande e pode levar a vir um prejuízo para essa criança, levando a uma certa dificuldade. Que é a relação professor e aluno também, como já adiantei. Relação entre os alunos também, a gente fala muito na questão
de uma relação saudável entre as crianças de uma devida classe. Às vezes essa relação ela pode ser saudável com 99%, mas tem um caso da turma ali que pratica geralmente o conhecido bullying, e essa criança pode ter um certo prejuízo em relação à aprendizagem. E também a questão dos métodos didáticos. O método do professor pode não estar atingindo ali o que eu quero, o que eu preciso. É importante lembrar, quando fala de métodos do professor, que eu tenho uma necessidade de aprendizagem que às vezes para desenvolver só precisa de um método diferenciado. E isso faz toda a diferença na questão do desenvolvimento da aprendizagem. Então, essas dificuldades às vezes elas podem estar condicionadas também aos diferentes métodos do professor. Então é isso. Hoje, o que eu trago para vocês é um pouco sobre como entender as dificuldades da aprendizagem e até o próximo vídeo.